Metade dos textos que formam o Novo Testamento cristão talvez nunca tivessem sido escritos sem a intervenção de um homem que não era um dos 12 apóstolos. O maior missionário da história poderia ter sido silenciado pela desconfiança e pelo medo antes mesmo de começar sua jornada. A história que conhecemos dependeu da coragem de um único homem que ousou acreditar em quem todos consideravam o inimigo. Hoje, no calendário santo, a história de São Barnabé, o arquiteto de pontes humanas que tornou o improvável possível. Antes de descobrirmos como a confiança de um homem pode mudar o curso da história, se você curte narrativas que desafiam o óbvio, já inscreva-se no Calendário Santo e ative o sininho. Ele nasceu em Chipre com o nome de José, membro de uma influente família judaica. Ao chegar a Jerusalém, onde a comunidade cristã dava seus primeiros e vacilantes passos, seu primeiro gesto já definiu seu caráter. Ele vendeu uma propriedade sua e depositou o valor inteiro aos pés dos apóstolos, um ato de desapego e confiança total no futuro daquele movimento. Mas o que realmente o distinguia não era sua generosidade material, e sim seu temperamento. Ele tinha um dom raro de inspirar, confortar e motivar. Era tão notável que os próprios apóstolos o apelidaram de Barnabé, que significa filho da consolação, ou mais ativamente, aquele que encoraja. E ele estava prestes a colocar essa sua principal qualidade à prova em uma aposta de altíssimo risco. Agora, imagine a cena. O nome que causava arrepios na comunidade cristã era Saulo de Tarso, um intelectual brilhante, um líder religioso do grupo dos fariseus e um perseguidor implacável dos cristãos. Foi ele quem testemunhou e aprovou a morte de Santo Estevão. E, de repente, esse mesmo Saulo reaparece em Jerusalém, alegando ter tido uma visão de Jesus no caminho de Damasco e ter se convertido. A reação foi a que se esperava: pânico, ceticismo, portas fechadas. Para os apóstolos soava como uma armadilha óbvia, ninguém queria arriscar. É nesse momento de paralisia e medo que a figura de Barnabé se agiganta. Em um ato de extraordinária intuição e coragem, ele vai ao encontro do homem que todos temiam. Ele ouve a história de Saulo. Ele enxerga, além da reputação terrível, a sinceridade da transformação. Barnabé, então, usa todo o seu capital de confiança, sua reputação impecável, para levar Saulo até os apóstolos e, essencialmente, se tornar seu fiador, dizendo: eu garanto, ele é um dos nossos agora. Sem essa ponte de confiança, a energia e o intelecto do futuro São Paulo poderiam ter sido perdidos para sempre. A aposta de Barnabé se pagou com juros. A igreja em Antioquia, uma comunidade vibrante e mais aberta, viu o potencial daquela parceria e os enviou na primeira grande viagem missionária da história, Paulo e Barnabé. Juntos, eles começaram a desenhar o mapa do cristianismo fora da Judéia, fundando comunidades por todo o Império Romano. Era uma parceria que se complementava. Barnabé, o diplomata, provavelmente criava as conexões. Paulo, o teólogo, construía a doutrina. Mas mesmo as parcerias mais frutíferas têm seus pontos de tensão. O deles veio na forma de um jovem chamado João Marcos, sobrinho de Barnabé, que os acompanhou na primeira viagem, mas, em certo ponto, desistiu e voltou para casa. Ao planejar a segunda viagem, o conflito de filosofia se tornou claro. Paulo, com seu foco implacável na missão, não queria levar o jovem que considerava inconstante. Já Barnabé, o eterno mentor, via ali um potencial a ser recuperado e insistia em dar a João Marcos uma segunda chance. A discordância foi séria. Tão séria que a parceria se desfez. Paulo seguiu seu caminho com um novo companheiro, Silas, e Barnabé fez o que Barnabés fazem de melhor. Pegou o jovem rejeitado João Marcos e foi com ele para Chipre, sua terra natal,
para continuar a missão, investindo pessoalmente na formação e recuperação do rapaz. E quem estava certo? A história, com sua perspectiva longa, nos dá a resposta. Anos mais tarde, nas cartas que escrevia já no fim da vida, o próprio Paulo pediria pela presença de João Marcos, afirmando que ele era muito útil para o ministério. O tempo validou a aposta de Barnabé na segunda chance. Ele enxergava não apenas o que as pessoas eram, mas o que poderiam se tornar. A tradição diz que Barnabé continuou sua missão e foi martirizado em Chipre. Mas seu legado mais profundo não é o de um mártir, e sim o de um catalisador. Ele é o arquétipo do mentor sábio, do líder que não busca os holofotes, mas que tem o dom raríssimo de identificar, validar e impulsionar a grandeza nos outros. Sem a intervenção de Barnabé, a desconfiança da comunidade de Jerusalém poderia ter isolado Paulo. Sem sua aposta na segunda chance, o talento de João Marcos, o futuro evangelista, poderia ter sido desperdiçado. Barnabé não foi um dos 12, mas foi o homem que conectou as peças mais importantes no tabuleiro da igreja primitiva. A vida de São Barnabé nos deixa uma lição de liderança e de vida de uma modernidade impressionante. A coragem de enxergar o futuro de uma pessoa e não apenas o seu passado. Em um mundo que julga rapidamente e descarta com facilidade, ele nos inspira a sermos a pessoa que oferece a ponte, que estende a mão e que investe confiança. Às vezes, o maior catalisador que podemos ser na vida de alguém é simplesmente acreditar nele primeiro. São Barnabé não foi o homem que escreveu as famosas cartas do Novo Testamento, mas que tornou possíveis muitas delas. Que visão extraordinária! Se a história deste incrível arquiteto de pontes humanas te inspirou, deixe o seu like e conta pra gente nos comentários qual a importância de ter alguém que acredita em você e oferece uma nova chance. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um exemplo de confiança e de como o encorajamento pode transformar o mundo. E para mais figuras-chave que moldaram a história da fé, inscreva-se no Calendário Santo e ative o sininho. A oração inspirada em São Barnabé está na descrição deste vídeo. Confira. Valeu pela companhia. Que a gente aprenda a ser um pouco mais Barnabé no nosso dia a dia. Até amanhã!